Áudio. Boa noite a todos os nossos seguidores do portal Correio de Imbé e também Correio de Tramandaí. Nesta quarta-feira estamos retornando com mais um programa Panorama Entrevistas nesta quarta-feira. E hoje com dois convidados, vereador Jorginho Souza, presidente da Câmara de Vereadores de Imbé, e também Caio Santana, vereador Caio Santana, ex-presidente, agora vereador também, a gente conversar aí sobre Câmara de Vereadores de Imbé, sessões, administração municipal, sobre a política municipal, política do Estado também, né? A opinião deles de como acham que vai ficar aí o Estado do Rio Grande do Sul e também Brasil. E claro, isso vem o resultado e reflete no municipal logo mais adiante. Vereador Jorginho Souza, boa noite. Obrigado aí pela presença no programa. Boa noite, Renato. Boa noite, seguidores do Correio do Imbé. Boa noite aqui ao vice-presidente Caio e vereador. Boa noite a toda a nossa comunidade, aos veranistas que também nos assistem através desse canal, né? E que se Deus quer e aí vai querer que a gente faça um excelente programa. Estamos aqui à disposição, né, para tuas perguntas também, né? E avaliar aí também, né, Caio, essa tua presidência de 2025, né? E as que agora iniciou, eu como presidente, tu como vice também. O Caio tem me ajudado muito ali, né, Renato? Vale salientar, porque ele já tinha experiência também. Vale lembrar que a presidência de Câmara é 1 ano, né? Então ele ficou 1 ano ali, também aprendeu muito, né? E a gente se sente inclusive bem mais preparado agora para qualquer outro setor público, né, Caio? A gente vai adquirindo experiência cada dia que passa e cada dia que amanhece e anoitece tem experiências novas, né? É coisas novas, né? É leis novas, e a gente vai aprendendo muito aí com tudo aí que vê durante o dia. Com certeza. Vereador Caio Santana, também ex-presidente. Boa noite, por sinal, como o vereador Jorginho falou, né, entregou a presidência de 2025 com saldo positivo, até devolvendo uma boa grana aí para a Prefeitura Municipal de Imbé. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, presidente, vereador Jorginho Souza. Boa noite aos nossos seguidores aí do Correio do Imbé. E um prazer novamente estar aqui contigo, Renato, e participar desse programa Panorama, né, para a gente falar um pouco aí da política do Imbé, falar um pouco da administração e do nosso trabalho aí junto à Câmara de Vereadores do nosso município. Maravilha. Mas os vereadores, né, não tem como não entrar nesse assunto. Já vamos começar no foguinho? Vamos começar no fogo, então. Vamos esclarecer, até porque eu tenho certeza que o vereador Caio também e o vereador Jorginho nunca escaparam, nunca fugiram de esclarecer realmente os fatos para a comunidade, para a cidade, até mesmo quando eles estão nas explicações pessoais na Câmara de Vereadores, né? E a gente recebeu algumas mensagens quando começamos a divulgar o programa de hoje com a presença dos dois. A gente acompanha também, a gente faz a transmissão das sessões na Câmara de Vereadores e o pessoal comenta muito o que está acontecendo na Câmara de Vereadores de tanto bate-bocas nas sessões, acusações, vídeos de internet, edições de vídeo, ou seja, é dia após dia um ataque atrás do outro, que na verdade acaba preocupando, né, a população da cidade de Imbé. E eu queria demais, assim, muito mesmo, dar essa oportunidade para os dois vereadores explicar para a população com mais calma agora, porque na sessão é pouco tempo, né, só 7 minutos. O que está acontecendo, vereador Jorginho? Bem, Renato... Porque o pessoal até acompanhou um dia, até o próprio vereador Nico se alterou, levantou, foi para cima do vereador Caio. Enfim, na última sessão também, a vereadora Claudinha chamou a Guarda Municipal. Momentos tensos na Câmara de Vereadores. Renato, se pegar também ali e quero te dar também os parabéns aí pelo programa, um belo programa, né, que retornou, né? Renato, se tu pegar ali pelo YouTube, teve em algum momento
no momento, em outros anos, também que as sessões da Câmara teve esses momentos assim acalorados, né? O que é normal. O que não é normal é ali sentado na cadeira, os nove vereadores, um achar que é diferente do outro, né, Caio? Ali na tribuna e na Câmara a gente somos iguais, todos. Fomos eleitos, temos mandatos, né? E ali a gente é igual, né? E a comunidade, eu convido inclusive para assistir mais às sessões da Câmara, para poder entender. Os projetos ele é discutido antes. Nas explicações pessoais é debate mesmo. E sempre que a gente é provocado, a gente não pode se acuar. A gente não pode se acovardar. Essa é a palavra certa, né? Porque assim, Renato, ali é o termômetro. Até para a nossa comunidade, o eleitor, medir quem está ali. Hoje, graças a Deus, que tem os canais de transmissões, que a pessoa está em casa, no sofá, ela assiste. Antes era pior ainda, porque ela não tinha informação, né? Não chegava a informação como se devia chegar. Não acompanhava, né? Não acompanhava. Então, assim, eu vejo a política, o momento, e ali a população também tem que medir o passado. Porque nós somos representantes. A comunidade, ela votou na pessoa, mas de repente tem o lado que ela não conhece. Até mesmo eu, o Caio, os demais vereadores. E nas explicações pessoais, é para isso. Falar de coisa boa também, né? A gente fala também dos acontecimentos do nosso governo, ao qual aqui quero mandar um abraço para todo o nosso governo, para o Ike e o Cacetinho. A gente fala ali do nosso governo, as benfeitorias do nosso governo, que eu digo nosso governo porque a gente faz parte do governo. Assim como se tem um bloco de oposição e eles têm o direito de dizer que é bloco de oposição, a gente também pode dizer que faz parte do grupo de situação, né? É isso que a gente faz. Então ali na tribuna, Renato, ali a nossa comunidade tem que medir em quem ela votou. Porque a maioria do voto, às vezes, não maioria, mas um bom percentual de voto, o voto é emoção. Tu vota, alguns votam por emoção, e às vezes votou na pessoa, votou porque o fulano pediu, mas não conhece a pessoa. Assim como acontece comigo também, acontece com o vereador Caio. É normal isso. Então, ali para isso existe o debate ali, né? Só que o debate, ele tem que haver um respeito, né? E eu sempre tive o respeito. Eu tenho a minha maneira de falar, de me expressar. O meu português talvez não seja muito correto, né? Que ninguém é perfeito também. Mas eu tenho a minha maneira de me expressar. E quando eu falo a verdade. E quando tu fala a verdade, tu não gagueja. Então a comunidade tem coisas que ela tem que saber. Porque por mais que 2020... mas estão falando em 2024. A gente tem que falar sim. Porque em 2024... que era um ano eleitoreiro, que era de eleição, a gente não teve espaço para falar na Câmara. É isso que a gente quer fazer a comunidade entender. A gente tinha os gabinetes nossos fechados. Quando a gente tinha que sair, a gente tinha que fechar o gabinete também ali, porque não tinha assessor. A gente teve os assessores nossos demitidos, né? Claro, faz parte da presidência, todos os cargos que estão ali faz parte da presidência. Mas a gente sabe que sempre precisa de alguém para auxiliar ali. E muita gente esqueceu. E vão ali, às vezes, os vereadores de oposição, que não sou eu que digo. Eu não considero eles oposição. Quem se intitulou opositor foi eles mesmos, não foi nós. Então, é assim que a gente fala. Eles vão ali, porque para a nossa comunidade entender, teve 3 vereadores que retornou, que estavam naquele G6. Teve 3 que 2 não concorreu, se eu não me engano, e teve 3 que voltou para ali. Foi os mesmos que cometeram. Eles dizem que agora é erro. Eles dizem que foi erro. Erro não, foi maldade. Vocês chegaram a ser procurados por eles depois das eleições? Quando o vereador Caio assumiu, chegou em algum momento ouvir, né, como diz que tem aquela rádio corredor? Não, vamos deixar disso, foi um erro nosso, assumimos o erro, vamos
conversar. Aconteceu isso na época? Ô, Renato, após a eleição, primeiro que houve um anteprojeto, né, dos próprios vereadores, no caso que na presidência do Nico, né, eles fizeram um anteprojeto onde os vereadores teriam que ter 3 assessores, né? Vale lembrar que a prerrogativa dos assessores e indicação é do presidente. Só que esses 3 assessores que cada vereador teria direito era só a partir do dia 1º de janeiro. Mas essa alteração foi depois das eleições? Depois das eleições, enquanto o presidente ainda era o Nico, né? Pô, soa de uma maneira ainda mais maldosa, né? Quer dizer, com nós aqui ainda não, é só quando vocês assumirem, porque eles já sabiam que nós teríamos a maioria ali na Câmara, né? Sim. E provavelmente nós teríamos a presidência do nosso grupo, né? Que venceu a eleição e teve uma maioria. Então, inclusive até eu entrei com o anteprojeto dizendo, não, então vai ser a partir do momento que o anteprojeto foi aprovado. E realmente isso aconteceu. Só que passando ali para janeiro, foi feita uma alteração e voltou a ser como era, no tempo deles, né? A prerrogativa é do presidente. E já quero também aqui deixar, ressaltar, que é muito importante, que eu fui acusado de colocar muita gente para a rua, quando na verdade eu demiti apenas um funcionário. Todos os funcionários eles pediram a exoneração. As exonerações que eu fiz em janeiro foi a pedido, e tá tudo lá na Câmara e comprova. Foi apenas uma exoneração que eu fiz, uma pessoa que eu achava que não era interessante para mim, e dizer que todos os assessores que tem na Câmara estavam à disposição dos demais vereadores. Só que a indicação é prerrogativa do presidente. Simples assim. E lembrar a comunidade também que em nenhum momento a gente teve acordo político com eles, diferente do que aconteceu no nosso tempo. Por exemplo, o presidente Nico, quando foi presidente, ele tinha um acordo de cavalheiros com vereadores, ele chegou na presidência com o nosso voto e o nosso apoio, né? Então, no meio do caminho, ele tomou uma outra decisão, o que é válido da política, como eles falam, né? Só o que não é certo no meu posicionamento, no meu pensamento, é tu quebrar acordos políticos. Sim. E foi o que aconteceu. Nós chegamos ali à presidência sem eles, sem pedir voto a eles. O Jorge na mesma situação. Então, às vezes, eles dizem que a gente está fazendo o mesmo, mas não é. Isso tem que ficar bem claro. Não é igual, não, e nunca vai ser. Isso eu já falei diversas vezes na Câmara, né? Tu não pode se igualar ao que foi feito para nós. Nós foi num período eleitoral, numa campanha, né, onde a gente mais precisou do apoio né, e deixar o nosso gabinete aberto. E agora eles se comparam, mas eu digo e falo na frente deles, não é igual, é bem diferente a situação. A gente em nenhum momento a gente deixou de cumprir o acordo que foi feito, né, para a presidência, para que as pessoas entendam, mas eles fazem acordo, isso é normal, é uma eleição. Para ter um presidente é preciso tu colocar o teu nome à disposição. Por exemplo, eu não tinha a intenção de ser presidente no primeiro ano, mas como houve um pedido, né, do prefeito para que o Jorge ficasse na secretaria, o Vinícius e sim outros vereadores, acabou que meio que ficando eu sendo o único, né, porque era eleito, né, porque o suplente ele não pode ser presidente. Sim. Até porque, Renato, como o Jorge falou, o Jorge teve uma transição, né, de governo, eu não tive. Eu peguei ali depois do 1º de janeiro, porque a gente não tinha, a verdade é essa, a gente não tem uma boa relação com hoje o G4. Não tem, eu não sou, como tu disse, eu não sou de pipocar. A gente não tem uma boa relação, pelo que eles fizeram para nós, né? E como eu disse, isso não foi eu que provoquei. Foi eles que provocaram. Quem dá o tapa, esquece, mas quem leva não esquece, sabe? Então, e deixar bem claro para nossa comunidade, como o Jorge falou, se tu acompanhar a sessão da Câmara, ela tem um rito. Tu tem ali a leitura dos projetos, né, discussão da pauta, discussão das atas e o debate ali dos projetos. Então não interfere em nada esses debates que a gente faz ali quando é a explicação pessoal. Os projetos eles são debatidos, se o vereador tem alguma alteração, ele coloca ali a sua emenda, né? A gente vota os projetos, os vereadores eles têm ali o tempo para discutir, diferente do que eles falaram em outras redes sociais, que a gente não dá tempo para eles, que a gente é ditador. Isso nunca aconteceu. Tá ali, tá gravado. É só as pessoas assistirem. Muito bem colocado pelo vereador Jorge. Pesquise, né? Tu não quer acreditar em mim, tá tudo certo. Eu até acho que tu tem que pesquisar a vida de cada vereador que tá ali, né? Tu não pode esquecer o que tu passou, o que tu fez.
A nossa vida deixa marca, deixa um rastro, entende? Então, eu, na minha situação, eu fui praticamente caçado pelos vereadores na época, porque apoiei o prefeito Ike. Mas foi o prefeito que eu pedi. Eu não saí, isso tem que ficar bem claro, eu não saí da gestão, foi eles que saíram. Algumas pessoas dizem que eu traí o ex-prefeito, eu não traí ninguém. Eu segui aonde eu estava, né? Até acho que quem tinha que dar o apoio ao prefeito Ike era ele que teve o apoio de 8 anos, certo? Então, isso é o meu pensamento. Daí, por essa minha maneira de pensar, eu acabei sendo, né, caçado por eles. Ali na Câmara, eu, Jorge e o Arseno, a gente foi, abriram um CPI contra o Jorge, sabe? Então, isso, Renato, isso tá evidente, a coisa não, a poeira não baixa, é acirrado mesmo no debate pessoal, e eu não sou contra, e quero deixar bem claro aqui, a gente não é contra a mulher, a gente quer mulheres na política. Mas parece que eles continuam, ainda pelo que é visto na Câmara de Vereadores, nas sessões, que os ataques continuam. Exato. Até mesmo o senhor falou na última sessão de segunda-feira agora, nas explicações especiais, sobre um vídeo que foi colocado na internet com cortes contra a tua pessoa. Isso causa indignação quando tu coloca, né, como uma vereadora coloca nas redes sociais dela, vídeos com edições, com cortes, né, com filmagens, que tá ali comprovado no vídeo dela, onde quando o ex-presidente Nico era presidente, eles nos constrangiam, eles colocavam assessores e ficavam nos filmando assim a 3, 4 metros. A gente sabe que a nossa imagem era pública, a imagem que está lá, sendo produzida pelo Correio do Imbé, pela transmissão. Agora, não colocar uma pessoa te filmando assim, eu tenho isso, eu registrei um BO, um boletim de ocorrência, e eu acabei filmando a filha dessa vereadora. Então, elas usam essa imagem para tentar manchar a nossa imagem perante as mulheres. Então, nessa segunda-feira, até quero deixar aqui um agradecimento especial à minha esposa, à minha equipe, né, ao vereador Jorge também, e às mulheres que foram lá nos apoiar, porque sabem da nossa índole. A gente tem uma vida aqui, né, Renato? Antes da política, a gente tem uma vida aqui na cidade. As pessoas nos conhecem. Então, eu não vou me calar, né? Esse é o maior respeito que eu tenho pelas vereadoras pelas vereadoras, né? E demonstra isso o debate que a gente tem. E aqui deixar até aqui elogiar a vereadora Virna, o posicionamento que ela teve. Foi ali, debateu, e o pessoal meio que quis vaiar, e ela não pode vaiar, e eu vou. Que a gente sabe também que não pode, não permite isso, mas ela não baixou a bola ali, se impôs, é isso. Foi debate. Ela está na política, é isso. É um ambiente insalubre, né? Como diz o nosso prefeito Ike, né? É insalubre porque a gente sabe que tem as pessoas que fazem uma política baixa, que é o que estão tentando fazer. Eu não sou contra a pessoa que não gosta de nós ou tem um outro posicionamento, tá tudo certo, é assim mesmo. Mas fala a verdade, fala o que é. Então, quando tentarem distorcer, a gente vai debater. E a comunidade pode ficar tranquila que não vai prejudicar os projetos bons para a cidade em nenhum momento, né, presidente? Porque os projetos eles são discutidos e são votados. Agora, o que pega fogo ali é quando chega no debate, nas explicações pessoais. Aí o tema é livre. E aí a gente tem que relembrar, sim, o que fizeram. E vamos lembrar, e eu vou continuar até o fim. Até as próprias vereadoras, eu gostaria que o teu presidente falasse sobre isso, e também o Caio, as próprias, que eu acho que precisa de uma explicação, acho até um pouco conturbado a situação, que quando, até eu acho que foi o vereador Jorginho que falou nas explicações pessoais, em relação a ataque à mulher, né? Mas vereadores que estão ali estão para debate. Vereadores que estão ali estão fazendo crítica aos seus colegas, fazendo crítica à administração, mas também parece assim que não aceitam crítica por ser mulher. Não estou falando contra as mulheres, é só que eu acho... Mas eu gostaria de vocês falassem, mas que naquela situação é um vereador, é uma vereadora, não é uma agressão verbal direcionada para a mulher aquela que está na frente de vocês. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, que o pessoal parece que está tão focado em agressão contra a mulher, mas ali é um vereador. É uma vereadora no debate. Exatamente, Renato. Olha bem. E eu estou tranquilo quanto a isso aí. Porque o que a oposição tem de trabalho hoje? Trabalho reais mesmo. Qual é o trabalho apresentado, né, deles até o momento? O que eu vejo nesse ponto é uma onda que está em todo o Brasil, no estado, né? E eles querem surfar a onda. O que não pode misturar é ideologia política, né, com qualquer tipo
de defensoria que tu vai fazer. É isso que eu penso. O que mais se vê hoje é ideologia política misturada, né? É a onda, é a onda, vamos falar assim, porque a oposição tem duas, né, mulheres vereadoras, né? Eles não têm, é a maneira de combater eles. Eu acredito e eles sabem do que eu estou falando, que é uma estratégia, só que não é a estratégia, não é o melhor momento para isso. Porque daí eles querem taxar nós do que a gente não é e nunca foi. E eles também sabem. Lá na mesa, eu sentado com a família deles, eles sabem que a gente não... Eles sabem, né? Talvez somos até mais defensores do que eles. Porque essa causa não é só deles, não é só de partido A ou B, isso aí é de todos nós. É de todos nós. Nós não temos, Caio, e o nosso vereador de base, que provar nada para ninguém. A gente tem que provar o que a gente é. E isso a gente já provou a vida inteira. Então eles estão aproveitando o momento, né? E é falta, na verdade, Renato, é de trabalho. Falta de trabalho. Eu sempre fui do serviço. O Caio também sempre foi do serviço. E tem certas coisas que a gente não admite. Eu vou te dizer uma situação que aconteceu agora. Eu, como presidente, tinha um cidadão que estava na Câmara como funcionário e se achava no direito de bater o ponto e dar esquisito. E ele fez isso e foi fazendo achando que eu não estava vendo. Dar esquisito e ir embora. Ir embora, para casa, porque é acostumado a fazer isso. E eu estava vendo. Lá no final do mês ele viu, descontaram 15 dias meu aqui. Sim, ele estava batendo, não dizia nada e mandava anular o ponto dele. Né? Não gosta de trabalho. Não gosta de trabalhar. Quer receber, mas não quer trabalhar. Não ficou, Renato. Não ficou. E comigo não prevaleceu. O Caio sabe de quem a gente está falando, né, Caio? E aí falam alguma coisa de nós, mas a gente gosta do trabalho. E às vezes a gente fica brabo mesmo. E é brabo, tá? Não é? E a gente é bem transparente mesmo com aquelas pessoas que não querem trabalhar, principalmente com alguns vereadores, cara. Pô, tu ganha, o nosso salário não é ruim, é um bom salário. Mas tu ganha para ser vereador, daí na hora que tem a sessão tu não vai. Ou na hora que tu tem que expor o que tu tá fazendo para a comunidade, tu não fala nada, tu vai embora, vira as costas. Até nas explicações pessoais ali, é algo que o pessoal acompanha muito em casa, né? Sempre acompanha ali na transmissão no Correio de Imbé e também na Golfinho e nas redes sociais da Câmara de Vereadores. Quando inicia as explicações pessoais, muitas vezes 3, 4 vereadores vão embora. Isso. É isso que a gente fala. A gente é pago pelo povo. O nosso salário é pago pelo povo. Mas não tem como fazer alguma alteração. E aí fica a dúvida, né, Renato? Porque como eles vão em alguns programas nas redes sociais dizer que eles não têm espaço. Então, quer dizer, é nítido. Então, é isso que a gente mostra, tenta mostrar, e parece que às vezes a gente está gritando e não está sendo ouvido. É que nem a questão de mulheres. Volto aqui a dizer, as vereadoras são eleitas democraticamente pelo povo, são legítimas, mas ali elas são vereadoras. A partir do momento que ela fala o que ela quer, ela também vai ouvir. Nunca a gente direcionou algum ataque pessoal a elas, muito pelo contrário. Nem com palavrão. Nem com palavrão, jamais. E digo assim, a gente sempre manteve o respeito ali dentro da casa, com todos os servidores, elas sempre foram muito bem recebidas, muito bem atendidas, elas sabem disso. Elas não têm como falar diferente, porque pelo menos foi quando eu era presidente da ordem, tenho certeza que do Jorge, olha, a secretaria sempre aberta para atender elas, para elas protocolarem o que elas quiserem, diferente do que aconteceu na nossa época. A gente tem gravado, tá? Na presidência do presidente Nico, eles fechando a secretaria, não deixando nós protocolar documentos que tinham que passar por ele, né? Então não adianta agora eles querer achar ruim, porque a gente não está sendo ruim, a gente só está fazendo as coisas certas e transparente. Não tem. Não, acabou aquele teatro que faziam, não tem mais. Não Sim. tem mais. Acabou. Só antes de continuar aqui, ler os comentários do pessoal participando. Vamos ver aqui. Alisson Barcelos, André Carlos, Alessandro, conhece? Vereador Jorginho, a esposa, a família assistindo. A Diene Silva, todos dando boa noite. Dilmar Dias. Heleneira Oliveira dando boa noite, boa noite, boa noite. Jair Oliveira, boa noite. Jorginho.
Isadora Nunes, 2 grandes vereadores de Imbé. O Cleverton da Silva na escuta. Boa noite, amigo Renato e aos líderes de Imbé. Mário, boa noite. Jorginho Souza, vereador mais votado de Imbé. Luiz Felipe, Rádio Golfinho FM na audiência, acompanhado aqui. Ô Felipe, coloca aí na rádio o áudio. Ellen Souza, 2 personalidades em ascensão. José Matos, vereador Caio Jorginho, 2 pesos em Imbé. E aqui muitos elogios para os 2 vereadores. Mas, situação bem complicada, né, vereadores? Eu que acompanho bastante lá todas as segundas-feiras, porque a gente faz a transmissão da Câmara de Vereadores, é uma preocupação sem esse direcionamento, não do debate, sim uma condenação de ataque a mulheres, que na verdade é um debate político, é um debate... Preocupante isso. É um debate na Câmara de Vereadores entre vereadores e vereadoras. Mas essas faltas e saídas durante as explicações pessoais, é possível alguma alteração no regimento interno? Nossa, Renato, eu pedi para o jurídico, né, e até agora, nas sessões extraordinárias, né, que muitas vezes os vereadores não vão. Pedi para o jurídico e hoje, né, me deixou lá em cima da mesa a regrinha ali, as regras que tem, inclusive ali a possibilidade até de dar uma suspensão para o vereador, está ali. O nosso jurídico da nossa casa, o Dr. Luiz Borba, a qual eu quero mandar um abraço aqui para ele, largou lá em cima da nossa mesa hoje, e é possível sim, né? A gente tem que fazer de repente em forma de resolução o negócio de a pessoa levantar e ir embora e dizer, não vou dar explicação para ninguém. Não é para nós que estamos ali que tem que dar explicação. É bom que seja dito isso, não é para nós, é para a população que está nos assistindo agora, que assiste a sessão, né, toda segunda-feira. Mas aquilo ali, se ele não fizer, é ruim, é para ele. Não, pode ser ruim para ele, mas nós estamos ali, somos eleitos para dar esclarecimento para a nossa população. É chato, Renato, às vezes a gente ficar nesses assuntos que não... Na verdade, esse assunto a gente tem que tocar, mas tem que dar mais espaço para mais coisa boa, projetos que estão entrando. Até mesmo, lhe cortando aí, os comentários nas transmissões da sessão da Câmara de Vereadores, o pessoal bate muito nisso, né? Sim. Muito bate-boca dessa preocupação em relação às mulheres e se fala pouco, infelizmente, né? Sobre projetos, sobre ações do governo na sessão da Câmara de Vereadores, né? Na verdade Mas fala. É que também se dá uma provocação, aí isso é difícil ficar em silêncio, né, cara? Eu falo aqui com toda certeza. É um grupo organizado, orquestrado, para fazer esse tipo de acusação contra nós homens, o que estão fazendo hoje no município de Imbé. Eu falo que sem sombra de dúvidas. É orquestrado por mulheres e líderes políticos de oposição ao nosso governo. Eles estão tentando seguir nesse caminho, mas a gente vai combater, porque isso é preocupante. É preocupante. Eu tenho família, eu tenho filhas. Minha família vem sofrendo com isso. Inclusive minha filha na escola. Então, assim, essas vereadoras ela tem que ter responsabilidade, tá? Para postar. A internet ela não é uma terra sem lei. Elas têm que saber isso. O debate lá na tribuna vai continuar, né? De forma respeitosa. São ideias e pensamentos e ideologias. Agora, ir para a rede social, fazer corte, edição, para manchar a nossa imagem, isso é preocupante e tem que parar com isso. Tem que parar. Eu desafio a olhar minhas redes sociais, se algum dia eu fui para lá fazer ataques ou falar coisas que são inverdades. Coisas que são inverdades. Eu sempre vou no campo político. Como o Jorge falou, a gente tem uma estrada aqui. O que eu fiz na minha vida política... Se falar ali, se for verdade, eu tenho que assumir o que eu fiz. Fora isso, a minha vida particular eu faço o que eu quero, as vereadoras fazem o que querem, os vereadores de oposição fazem o que quiser na sua vida particular. Agora, a vida pública, nós somos hoje agentes públicos. E a gente deve, sim, satisfação à comunidade, mas eles também têm que nos respeitar. Nós temos famílias antes de qualquer coisa, Renato. A gente hoje está agente político, mas vai chegar um momento que vai vir outra geração. Até que são pessoas públicas, né? Exatamente. Então, para afetar a família. A gente tem família, filhos, né? É preocupante.
Mas existe algum... Vou fazer uma pergunta agora aqui, até porque veio na cabeça. Há tantas condenações, tantos ataques que vocês atacam as mulheres, que vocês são agressivos com as vereadoras. Mas não existe nenhum registro em delegacia sobre esses ataques. Eu acredito que não, até porque não tem motivo, né, Renato? Porque se fizer um Até registro... porque você se sentiria mesmo ofendido e atacado agressivamente. Tem que provar o que tu faz, né? Sim. E como eu disse, as gravações das sessões da Câmara estão ali. Eu vou pro meu 5º ano, eu nunca me levantei de uma sessão para ir embora mais cedo. Não minto, desculpa, menti aqui. Teve um dia que eu precisei sair, me deslocar pro hospital, que a minha tia tava... Eu tinha que buscar minha mãe e fazer ali a troca. Foi o único dia que eu saí, porque eu precisei mesmo que era pro hospital, porque eu sei que segunda-feira eu tenho que estar ali. Só um motivo muito grave de saúde de me sair. Agora tá ali filmado quantas vezes eles se levantaram e saíram. Sim. É uma falta de respeito com a comunidade. Não é com nós, é com aquela pessoa que votou nela, que acredita nela. E aí a gente tem um dia que é a obrigação de estar ali, né? A gente vai, eu como presidente ia todo dia, o Jorge está sempre ali. No próprio recesso eu estava quase todo dia ali, no verão, sabe? E aí esses que nos atacam dizendo que a gente não dá espaço, eles não estão indo. Nesse verão foi a prova. A comissão de representatividade era formada pelos 4 vereadores da oposição e o presidente. Está ali filmado quantas sessões eles não foram. Se dependesse deles, não teria nem aprovação de projetos importantes, porque eles não compareciam, não faziam o que era obrigação deles. Por que isso? Porque eles não eram remunerados? As pessoas têm que saber. Porque eles não é remunerado em sessão extraordinária. Aí eles não vão. Eles só vão na segunda-feira porque é remunerado, e depois, quando é a explicação pessoal, que não é obrigação, que não tem desconto, eles vazam, vão embora. Não, tem que ser falado sim. E eu quero que eles me desmintam. Eu quero que alguém venha aqui e diga que eu estou mentindo. Eu não tenho medo de falar para eles lá na sessão, e não pipoco mesmo, Renato. Não pipoco, porque é uma falta de vergonha o que eles estão fazendo. Vereador Jorginho, para concluir essa situação aí das explicações pessoais. Renato, assim, para deixar bem claro de vez para nossa comunidade. Explicações pessoais tem em todas as câmaras do Brasil e do mundo. E todas as câmaras que eles assistirem, é isso aí. Há de se falar em projetos também, discutir ali no final também o projeto, mas explicações pessoais ela já diz. É pessoais. Né? Pessoais de vereador para vereador. E ali tu tem que debater, tu tem que dizer as benfeitorias da cidade, né? Até nem, às vezes, os projetos que entram, quando chegam as explicações pessoais, estão tudo resolvido, né, Caio? Se tu quiser dar mais um tópicozinho ali, dá. Então a nossa população, ela pode assistir as outras câmaras assim e pegar os vídeos que tem nas redes sociais. É assim também. O que não se pode admitir é tu pegar tipo uma bandeira aqui, essa bandeira é minha, é eu que defendo e vocês são contra. Não é isso. É o que eu dizia lá atrás e repito novamente. Com a causa animal. A causa animal, a bandeira, ela não é de ninguém. Ela é de todos nós. Todos nós. Cada um faz um pouquinho do seu jeito. Como pode. Lá na frente, se todos fizerem um pouquinho, nós vamos chegar a um grande resultado. E a mesma coisa sobre as discussões sobre nós somos contra as mulheres. Isso, é porque é a onda do momento. Eles estão surfando. Vai ter outra onda. Né? Há um tempinho atrás aí eles iam nas ruas, faziam vídeo de buraco, e aqui Sim. Tem um buraco, aqui tem isso, a Avenida Garibaldi está assim, a Caxias está assim, a Santa Rosa está assim, os canos estão lá em cima. Era onda. Aí ia lá a comunidade, ia lá no Facebook, tá, mas não faz, é incompetente, é isso que eles queriam ouvir. E é verdade. A onda do momento qual é agora? Eles querem pegar a carona nessa barca. Mas não queiram taxar nós do que nós não somos, que nós não vamos aceitar. Então as explicações pessoais ali é isso mesmo, Renato, em todas as câmaras. Só que tem que se manter o respeito, tem que ter respeito, né? Eu não posso dizer o que o vereador não é. E tudo que eu disse até hoje ali também, e vou pegar um gancho do Caio aqui, eu quero que me cobre se eu disse alguma coisa errada. Mentira. Não disse. Simplesmente agora, na última sessão, eu resolvi, né? Se tornar público, fazer se tornar público que eu passei lá atrás, que eu não tive coragem, não faria isso em eleição, porque
Lá na eleição passaria desapercebido, porque a pessoa ia dizer, não, ele está fazendo isso é porque é eleição. Quer manchar a imagem do fulano, isso não é verdade, passaria desapercebido pela nossa comunidade. E eu falava para o nosso grupo de governo, ele dizia, não vou fazer agora, isso em 2024. Aí eu mostrei um áudio, eles montaram toda uma CPI contra mim, e eu não botei para fora nenhum áudio daquele ali, porque não era o momento. Só na última segunda agora. Não era o momento. Agora a comunidade vai analisar quem é tu que está sentado nessa cadeira aí. É aquela pessoa que representa ou não é? Ali a comunidade já teve um entendimento ali. Tá? Não, e tem, Renato, são mais de 200 áudios de 2 vereadores. São mais de 200 áudios. Eu tenho print de conversa de folha de ofício dessa altura. Porque eu printei também. E imprimi em folha de ofício. E não usei nada disso. Porque isso não era a hora lá da comunidade conhecer. E outra coisa que eu vou dizer, Renato. Eu torci para esses 2 vereadores e a vereadora se reeleger. Porque se eles não se reelegessem, não teria graça. Não teria, passaria desapercebido e de repente eles voltavam numa outra oportunidade como santo ainda de repente. Eles tinham que estar ali, para ouvir ali. E Deus faz a coisa certa. Então assim, os nossos debates ali não tem nada a ver com brigar por causa de projeto, não. O projeto que é bom ali, todos também, até porque o projeto ali, não tivemos um problema, eu acho, né, Caio, ali nem com os vereadores de oposição, e ele sabe que não. Os projetos igual, eles continuam entrando do executivo, do legislativo, agora tem aqueles anteprojetos que não tem fundamento e nem juridicamente possível, a gente não vai admitir que passe e jogue o executivo contra a comunidade, e nem nós contra a comunidade, né? Porque é uma coisa que as coisas que não têm fundamento não vão passar. Mas os outros projetos que estão ali estão passando. Então, na hora da explicação, pessoal, nossa comunidade, é isso aí mesmo. Vai ter alteração ali sobre a presença dos vereadores? Se o vereador ali tem hoje, né, Renato? Vou te dar, cabe a nós colocar aqui. Se o vereador falar nas explicações pessoais e antes de terminar a sessão ele for embora, né, Caio? Tem a punição. Para esse tem. Mas eu acho que nós tínhamos que pensar também, Caio, que é na maneira de tu dispensar também. Tu até pode não falar, mas tu tem que permanecer até o final da sessão. Eu ia falar isso agora, desculpa. É como eu te disse lá no início. Eu gosto de trabalho, o vereador Caio também, e a gente enxerga quem não trabalha. Quando tu gosta de trabalhar mesmo, eu tô ali, cara. Eu chego 1h15, 1h20, mas eu fico ali. Porque eu tô na Câmara. Quando eu tava na Secretaria de Limpeza Urbana, eu tava na Secretaria, não era em outro lugar. Eu, para ir no tabelionato, às vezes que eu ia levar 10 minutos, eu mandava um áudio pro IC ou ligava, digo, eu posso ir ali no tabelionato 10 minutos? Né? Ah, por que tu faz isso? Tu é vereador eleito? Não o IC dizendo, o próprio que estava às vezes do meu lado. Eu digo, não, cara, não é isso. Aqui ele é meu chefe. Ele é meu chefe. E eu sei o meu lugar. E a gente é acostumado com o serviço. E a gente vai enxergar sempre o vadio. Vai enxergar. Já foi detectado, o vereador Caio já tinha me orientado sobre esse funcionário, que dava as passadinhas e ia para casa. Mas ele entrou quase no final do teu mandato já, né, Caio? E eu me liguei, comigo não teve. Ele achou que ia receber cheio no final do mês lá, não. Quando veio o desconto. Então a gente gosta de trabalho e é isso que a gente quer que os vereadores façam. E eles já pediram para nós várias vezes também. A gente já fez reunião tudo junto, né, Caio? Para se conversar. Mas tem momentos que na própria reunião entre nós, eles às vezes têm a coragem de querer passar para nós uma narrativa que eles são bonzinhos e nós somos ruins. É isso que preocupa a gente. É isso que talvez, ainda nas explicações pessoais, ela continua acalorada. Mas também eu vou dizer aqui, Renato, e a nossa comunidade presta bem atenção. Imagina uma sessão que terminou ali a votação dos projetos, terminou os requerimentos, terminou os pedidos de providência, todo mundo dispensasse as explicações pessoais e fosse para casa. Será que alguém assistia? Então fica essa pergunta. Só posso fazer um gancho que o Jorge falou. Eu até acho assim, ninguém é obrigado a falar se não quer. Tá tudo certo na explicação pessoal. Mas eu acho que o mínimo que o vereador tem que fazer é ficar ali até encerrar a sessão da Câmara, como o Jorge falou.
né? Não tu levantar como fazia para não ter quórum, por exemplo. Veja bem. O vereador Matias e o vereador Galimberti fazem muito isso, né? Às vezes eles dispensam explicações pessoais e ficam até o final. Ali. Isso não acontecia, e a gente mudou no primeiro ano da minha presidência ali, no regimento interno, que se ficar o presidente mais um, vai falar. Se tu quer falar, tu fala para a tua comunidade. Não vai, isso não existia. Se vocês voltarem no tempo ali, no último ano que era o presidente Nico, o que acontecia? Nós éramos 3 vereadores que estavam encurralados ali. Os outros 5 vereadores se levantavam e o presidente Nico, isso já era orquestrado por eles, tá? O presidente Nico simplesmente olhava e falava: pois é, vereador, eu não tenho quórum, então ninguém vai falar, porque era no momento político. Isso tá ali. Eu não quero que alguém diga que eu tô mentindo, tá ali gravado. Bom, Caio, tocar nesse assunto. Quem é o ditador, então? Sim. É nós que sempre demos espaço para eles falar. Eles só não falaram ali quando eles não quiseram. Tá ali filmado e gravado. Diversas vezes eles se levantam e vão embora. No único dia que tu é obrigado a estar ali. E o Caio, foi bom o Caio levantar ali, que foi orquestrado, né? Era orquestrado e era mesmo. Vou te dar um exemplo, sem ser a sessão de segunda agora, a outra. A qual deu a discussão ali do Caio, do Nico. O vereador Nico, sim, até que se alterou, se levantou. Se alterou. Levantar. Renato, quem estava ali dentro, que nunca tinha ido numa sessão da Câmara, ele achou assim estranho. Quem conhece o grupo de oposição, foi o maior teatro que eu já vi. E foi teatro. Não adianta me dizer que depois eles falam entre eles, tenho certeza, porque a gente conhece cada passo deles. E falam que estavam preparados para fazer aquilo ali. E outra, quando o vereador, eu vou para a tribuna, o Caio assume como presidente. Porque eu deixo de ser presidente naquele momento que eu vou para a tribuna e sou vereador. E o Caio assume o microfone. E a voz do Caio aparece na tua transmissão. A transmissão da Rádio Golfinho. A deles não aparece. Então, se dá a impressão para quem está assistindo que o Caio é o alterado. O Caio só se alterou, se prestar bem atenção na imagem, porque o cara sentado deu de dedo nele primeiro, mandou ele calar a boca e pedir desculpa para a vereadora, sendo que o Caio não falou nada para a vereadora. Apenas o Caio falou para a vereadora que eu estava na tribuna e aquele momento tem que ser respeitado. Até porque vocês podem cuidar, a nossa comunidade pode cuidar a sessão inteira. Quando eles estão falando, os nossos vereadores não retrucam ali. Espero atentamente a sua vez de falar. E eles não. O que é que eu pensei agora? Que já era para estar agora nessa segunda-feira. Nós temos que ter urgente uma outra transmissão que pegue, que capte o som ambiente, que é o som deles. Eu acredito que quando tiver isso, eles não vão falar mais nada. Porque se tivesse ali e a comunidade estivesse ouvindo, individual para cada vereador, como tem até a Câmara de Vereadores de Tramandaí. Isso, porque tem que ter um telefone transmitindo, um outro telefone transmitindo também e captando som, como aquele que está lá na tribuna, quando o vereador está na tribuna. Acredito que agora eles não vão falar mais nada, se botar. Mas quem está ali, tipo assim, posso dar um exemplo? É. Nós temos aqui 3 pessoas no estúdio, que a voz deles não sai aqui. Se ele me ofender ali e eu retrucar, só vai aparecer eu. Então, mais ou menos, para a comunidade entender o que acontece é isso. E eu sempre tenho esse meu jeito de falar, que às vezes parece que eu sou alterado, mas quem me conhece sabe, trabalhei com diversas mulheres, Secretaria de Obras, Subprefeitura, Desporto, e as pessoas sempre me falam, como tu é diferente, eu tinha uma outra impressão de ti. Porque eu sempre fui peleador, de lutar, de ter posicionamento. E eu não tenho como mudar o meu jeito de ser. Se eu cheguei até aqui dessa maneira, como é que eu vou mudar? Né? Então, isso, é complicado, sabe? Até porque assim, eu não sou ator. Eu não estou ali para ser um ator. Né? Eu tenho respeito com a comunidade. De trabalhar, de estar sempre ali, de não faltar, de ter o meu posicionamento. E a gente faz muita coisa fora dali. Tanto é que hoje eu me dedico só a isso. Eu não pego mais nem serviço de obra, eu não consigo porque eu não tenho tempo, eu me dedico todos os dias a fazer isso. Né? Até falando em ataques pessoais, né? Um dos comentários aqui também já com um ataque ao vereador Jorginho e a família dele,
Mas eu quero muito, se o Jorginho me permitir, né, que ele se explicasse. O pessoal tá ali apontando aqui em relação a muitos familiares na Secretaria de Limpeza Urbana, até mesmo a sua esposa trabalhando, que nunca pegou numa enxada, mas ela fez processo seletivo, não foi? Bom, Renato, é um assunto bom. Sabe por que Até para explicar para o pessoal depois não dizer que a gente assim, estão fugindo do assunto, né? Como a gente Vamos lá, disse, então. a gente não pipoca aqui. Como eu falei no início, vocês nunca fugiram das respostas, então eu quero justamente... Renato, O pessoal está comentando muito nisso nos comentários. vou aqui. perguntar aqui para nossa comunidade aqui e vou também responder, na verdade, assim. Existe a Secretaria de Limpeza Urbana e foi criado ali e passou pela Câmara operador de roçadeira e gari. Esses cargos, eles foram criados, certo? Garis são 30, se eu não me engano, são 35 garis, se eu não me engano, e mais 20 operador de roçadeira. Eles são distribuídos entre subprefeituras, limpeza urbana, são distribuídos. E a gente toca assim. Mas eu não sei nem quem fez a pergunta, eu tenho o nome da pessoa? Tem. Eu Pode ser só não fake sei se é também. verdadeiro, né? Mas eu vou lhe ler o nome aqui, Jussara Guimarães. Bom, Jussara Guimarães eu acho que é fake. Tá? Uhum. Então assim, ó. Alguém viu os vereadores de oposição questionar o quanto a isso na tribuna da Câmara? Sabe por que eles não questionam? Porque eu quero ver. Tem 35 vagas de inverno e no verão é mais 30. Esse ano, pelo que eu fiquei sabendo, conversando agora com o secretário Jair Grassi, ele trabalhou, abriram 30 vagas, só 20 apareceu para fazer a prova para trabalhar. Dos 20, parece que 17 assumiu. Ou seja, faltou 13. 13 vagas, número 13. 13 vagas. Então eu quero dizer para quem está falando, inclusive, se é fake, se gosta de trabalhar, vai lá, se submeta a fazer esse processo seletivo de gari, a qual agora eu vou tornar público, porque já que eles falam, a minha mulher, ela fez processo seletivo, tá? E ela já foi atendente de escolinha também, que hoje é, auxiliar de educação infantil. A minha mulher se submeteu a trabalhar de gari e fazer o processo seletivo. E tá lá. Trabalhando, uniformizada, tirando os lixos da lixeira, sim, porque a minha mulher é do serviço. E qualquer um que tiver vontade de fazer esse processo seletivo, se quer trabalhar na prefeitura, é ali, para passar e ter chance é ali. Mas tem que gostar do serviço. Não tenho, eu me sinto tranquilo quanto a isso. Vai lá, faz o processo seletivo, se submeta, porque tem gente que tem vergonha até de fazer a prova. Porque como é que é a prova de gari? Tu tem que capinar, varrer, juntar lixo e pintar o cordão. Tu tem que se submeter já. E é numa rua, é na rua pública. Todos vê. Até os vereadores de oposição que nunca assistiram uma prova, e eu sempre venho falando isso, tem que assistir para ver como é que é. Né, Caio? Porque senão tem que... eu quero o queridinho. Não, ali não tem queridinho porque tem vaga sobrando, Renato. Até porque se fosse queridinho, a sua esposa estaria num cargo melhor, né? Bem isso. Renato, tá ali. E ela passou por todo esse processo seletivo e Todo está no processo cargo seletivo. hoje. E tem vaga. E nos 35 de inverno, se eu não me engano, vão abrir agora processo seletivo, até acho que vão mandar para a Câmara para nós lá, cara. Porque dos 35, não tem os 35 de inverno também. Parece que faltam umas 11 vagas. Porque ninguém... O vadio, ele não quer. Aquela pessoa que é vadio não quer. E não ganha mal, ganha bem mesmo, tá? No verão já teve dificuldade para preencher todas as vagas, né? Para o pessoal que limpava a praia, né? Isso, e outra coisa, Renato, que eu enfrentei na Secretaria de Limpeza Urbana e o Caio enfrentou nas obras também, e aqui pode dizer. Lá na Secretaria de Limpeza Urbana, e tá lá nos grupos as minhas mensagens, acho que até hoje eu saí dos grupos, porque é obrigado a sair e tal. Mas tá lá.
Quem quer pegar às 4 horas da manhã, é colocado a escala, é livre. Vem quem quer. Quem quer fazer hora extra, vem quem quer. Quem é não... para trabalhar, né, Jorge? Isso. Aí tu botava ali a escala, vinha 5, 6, cara, de 40 funcionários. E eu sempre disse, quem quer trabalhar na limpeza urbana e incrementar um pouco mais o salário, tem hora extra. O mesmo que é um fake, tá falando aí de repente, é o mesmo que não gosta do trabalho. É o mesmo que pensa que a prefeitura é igual antigamente. Ou igual um funcionário que estava ali na Câmara agora que batia o ponto e ia para casa. Acha que é o oba-oba de antigamente. Não é. Bateu o pontinho. Renato, e é bom tocar nesse assunto. Sabe como é que eu fazia ali? Teve um determinado tempo que convocação o secretário pode fazer. Quando eu convoco, a convocação tu pode fazer. É tantas horas por semana ali, é 2 horas antes da pegada, uma coisa assim. E teve um tempo que eu não aguentei mais. Eu digo, ó, estão convocado, é 4 horas e tá aqui. Certo? Eu fiz algumas coisas assim, porque o cara não pode simplesmente achar que se manda. Então, assim, quem quer trabalhar ali tem vaga, só que tem que trabalhar. E a escala ia lá pro grupo assim, agora vocês, eu convoquei, vocês vão vir trabalhar. Porque senão não tinha gente para trabalhar, Renato. E na madrugada que rende o serviço. Aí fala, tá, pode falar, ela faz, de repente fez hora, ou faz hora porque vai trabalhar. Tem que trabalhar. E quem quer trabalhar lá e na limpeza urbana hoje ainda é assim, falta vaga. Se submeta a fazer o processo seletivo de gari ou operador de roçadeira que tem vaga. É aberto. É aberto para o Brasil inteiro, inclusive. O processo seletivo se abre, é transparente, faz a prova, tem pontuação na prova, tem pontuação de currículo, tem tudo ali. Faz a prova. E se tu tem o ensino superior, às vezes eu tenho gente ali que tem ensino superior de gari. Tem gente que tem ensino superior. O currículo da pessoa vai pontuar mais. Né? Mas eles não gostam, né? De fazer um calozinho nas mãos. A minha mulher não é patricinha. Minha mulher é do serviço. E quem conhece a minha mulher, Renato, até vou fazer uma propaganda assim meio obrigado aqui. Se eu não me engano, cara, só no X Porrada ela trabalhou uns 15 anos. Só no X Porrada ela trabalhou uns 15 anos. E ela, quando saiu de lá, o cara não queria que ela saísse nem por nada do mundo. A minha mulher trabalhou na peixaria do Tonho. Aqui. Minha mulher é doce. Ela gosta desse tipo de serviço. E gosta do serviço. Ela não se esconde de serviço. Então minha mulher trabalhou em vários serviços assim. Ela gosta. Presidente, deixa eu também dar uma pitaco. Eu penso assim, ó, se o nosso parente pode, é permitido pela lei fazer o processo seletivo, por que eles vão ser impedidos? Né? Outra coisa, geralmente a pessoa que fala é a pessoa que não trabalha e tem tempo para estar cuidando da vida dos outros. Ao invés de ela estar preocupada com os outros, vai trabalhar. Né? Até porque, como o Jorge falou, a gente é cobrado pela comunidade. Quando tu está à frente de uma secretaria, tu tem que prestar o serviço. E às vezes são taxados de ruins porque a gente cobra o serviço. Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar todo mundo dentro da sala com nós? Não pode. A gente tem que cobrar. Se a tua função, né, é capinar, eu tenho que cobrar a capina. Se a tua função é pintar o cordão, eu tenho que cobrar. Se tu é pedreiro, tu tem que fazer, meu camarada. Tu tem que fazer. Como é que a gente faz? A gente coloca todo mundo, então, e aí talvez essas sejam algumas coisas que eles acham ruim. Aquelas pessoas que tinham, né, um certo carinho, não, fica aqui. E como é que faz a comunidade? A gente tem que cobrar. Cobrar agora com educação, pedir o serviço. Cara, se tu acha ruim, tá ali, tudo bem, faz né, estuda. Aqui no Imbé só não estuda quem não quer. Vai estudar à noite, vai procurar uma ocupação melhor. Se tu quer ir para uma sala, né, se qualifica. Tá precisando, a prefeitura precisa de pessoas qualificadas para também tocar ali a parte administrativa. Agora também tem que entender o nosso lado, a gente tem a responsabilidade. Porque quando dá o pepino é o secretário, é o telefone do secretário, não é o do servidor que toca. Quando dá o pepino que tem que resolver é o secretário, é o prefeito, é o vereador, não é? Então não adianta, às vezes a pessoa olha só, o teu salário, mas esquece também que se tu fazer horas, se tu trabalhar, tu pode tirar um salário bom. Todo mundo tem. Só que tu, como o Jorge falou, tu tem que querer, meu amigo. Tem que querer, tem que trabalhar, tem que ir atrás. Renato, cai alguma coisa do céu pra ti? Quantas vezes tu deixa de fazer alguma coisa e às vezes outras pessoas olham pra ti, porque o cara explodiu.
Porque tu foi atrás. E Tu fez algo diferente. Muitas madrugadas na rua. Exatamente. Muitas E não é noites diferente. na ponte. O que eu digo para as pessoas, a nossa vida não é fácil também, não pensem. Não. Né? Não tire, não compare um vereador com alto escalão da política e nacional, que os caras têm auxílio paletó, auxílio gasolina, Dentista, auxílio gabinete, médico, auxílio moradia, passagem plano de saúde. Eu aérea. quero deixar bem claro aqui, porque às vezes a gente recebe, o vereador não tem plano de saúde. O meu plano é policlínica. É a policlínica. O carro que eu ando é a minha gasolina. A gente paga imposto de renda, INSS, CIP, A gente vai no IPTU, IPVA. A gente paga. Então, é só para chamar atenção nesse ponto também, né Jorge? Sim. Porque a gente tá aqui, é transparente, é claro. A população tem que ter um pouquinho mais assim, a gente tem que botar os pezinhos no chão todo mundo e tentar fazer as coisas boas para a cidade. E o nosso governo está fazendo. E a gente sabe que tem um outro lado também que quer entrar ali. Mas tudo bem, é o direito. Mas e como é que é a forma que tu quer fazer para entrar ali? O que realmente tu quer fazer frente a uma gestão? Porque hoje a gente tem um governo sério. Sério, que não responde a nada. Não responde a nada. Sim. Né? Então a gente sabe que tem algumas. A gente que está no meio político, a gente sabe que tem algumas pessoas que querem entrar aí para se servir. E eu não tenho medo de falar isso. Para se servir. E não servir a comunidade. Com certeza. Nós estamos quase chegando aí, quase uma hora já de programa. Quase uma hora já de programa. A gente tem alguns assuntos ainda, né? Mas Renato, olha bem, deixa eu só. eu até ia procurar aqui uma frase, uma palavra certa, né? Vai, pelo menos, não vou dizer que vai ter fim, porque senão não vai ter fim, mas pelo menos assim vai acontecer as sessões tão esperadas hoje, assim, que eu acredito que até todos os vereadores queiram, né? E a população também, de situações assim de sessões com mais projetos, mais ações, mais debate limpo, ou que seja de cobrança, mas com respeito, sem as agressões que a gente tem visto nas últimas. É isso aí, Renato. Talvez, e eu acredito que seja, são fake, e a gente não tem, às vezes, a gente sabe, assim, a gente classifica ali uns 5, 6 de quem que seja, né? Mas está aberto para essa pessoa, se é que ela não trabalha, vai abrir aí processo seletivo para gari, para operador de roçadeira, vai abrir. Eu acho que aqui por mês de abril, maio, vai abrir de novo, porque precisa, tem vaga. E só para ti, só tem uma maneira de tu entrar. É por processo seletivo, certo? Mas tu tem que submeter. E se alguém, olha bem o que eu vou dizer, tiver alguma dúvida se a minha mulher trabalha ou não, ela tá no braço morto, quase sempre. Aquelas calçadinhas que varre, pinta e capina os cordãozinhos e que tira a sujeira dentro do vale, que tira o lixo dentro da lixeira, ela é uma daquelas mulheres que tá lá. É fácil de identificar. E quero ver se submeter essa mesma pessoa aí, botar a botininha no pé, botininha de trabalhador, né? Botar a botininha de trabalhador no pé, uniformezinho, se uniformizar, de gari e trabalhar. Fazer igual ela faz. Não vir pra cá, botar a coisinha anônima e não, vai lá e Tem faz. coragem, né? Coragem, mostrar a cara. Coragem. É o mínimo. E uns já me indagaram ao contrário. Ah, cara, como é que tu, vereador, tua mulher, presidente até da Câmara, como é que a tua mulher trabalha? Cara, minha mulher gosta do serviço. A minha família é assim. A família da minha mulher também é. Agora, se tivesse um cargo de... né, que não tinha nada a ver com ela, é feio, daí eu acho feio. Um cargo dado com a mão assim, vai lá, ó. Só cumprir o horário e deu. E só cumprir o horário, como tinha vários, né? Como tinha. Não, de repente eu falei pra minha mulher, tu acha que é isso que tu vai fazer? Eu vou fazer, o que é que tem? Eu gosto, não tenho esse negócio, não tenho luxo, é isso aí, quero fazer. Então, você falou no processo seletivo e o pessoal agora está perguntando bastante, que se sabe quando vai ser esse processo. Acredito que mês de abril, maio, tenha que abrir, porque falta vaga para repor, tanto de operador de roçadeira, como de gari. Constantemente o Jair, quando a gente conversa, quando se vê, ele fala, não tem quem chamar, eu tô com pouca gente, principalmente Sim. agora, que só tinha, parece, 17 vagas de gari, que é o temporário, que é o de 1º de dezembro até o 15 de março, tiveram que sair agora, 15 de março. Então esvaziou o negócio, ele precisa de gente. E tem aquelas vagas para ocupar, que é anual, que está faltando gente. Muitos saíram, muitos foram exonerados, porque muitos também fizeram achando que era barbada.
Quando chegaram ali, de unhinha pintada às vezes, e com a mãozinha fininha, com roupinha bonitinha, quando viram que tiveram que pegar a enxada, botar um bonelzinho na cabeça, um chapéu, botar uma botina, ó, por aqui, meu amigo, vambora. Interromper só um pouquinho. Até a questão da necessidade que precisa com as obras que também foram entregues na cidade. Muitas avenidas, a própria Avenida Paraguaçu, que olha tem quase 3 quilômetros. Então ali que são cordões para pintar, capina para fazer, 21 de abril, Avenida Marluz, que foram avenidas entregues, né? A própria Avenida Albatroz, que está sendo concluída, que tem que fazer manutenção, Beira-Mar, as ruas internas. Então, cada dia que passa, Paraguaçu interna, são diversas avenidas, a própria no bairro Nova Nordeste, todo pavimentado com pedra, bloco intertravado, né? Que isso aumentou a demanda, assim, ó, muito, né, Jorge? Para a Secretaria de Limpeza Urbana junto com as 2 subprefeituras, né? Então é um absurdo. Eu aconselho, quem quer trabalhar mesmo, que gosta do serviço, que está pelo serviço, façam esses 2 processos seletivos que eu falei, que uma hora vai ser chamado porque precisa sempre. E o Caio, tu falou, foi bem que tu lembrou aqui. Tu falou aí as obras só no governo... Algumas, né? Só algumas. Falou umas obras do governo Ike Cacetinho. Tem ali também a Avenida Osório, que não tinha aquele calçadão todo ali. Foi revitalizado. Até a ponte foi revitalizado. Tem a Orla do Rio, tem aquela calçada na Avenida Nisa Costa Godoy, tem lá na beira do rio. Tem todo aquilo ali para limpar hoje. Isso, Jorginho, agora o vereador Jorginho falando da beira do rio. O pessoal também não colabora, né? Exigem tanto a cidade limpa, capinada, limpa, falo tanto. Gente, já tem me decepcionado muito com a beira-rio ali, como o pessoal joga lixo na beira-rio de Imbé. Naquele entorno ali, ponto, onde as praças ali, na segunda-feira amanhece ali com muito lixo do final de semana. É um absurdo. E aí a dificuldade de pegar, levar uma sacolinha junto. O teu próprio cooler, né, Renato? Deixa Poxa dentro, né? Vida, Deixa dentro. Aí largo garrafa de cerveja, toco de cigarro, então eu lembro, cada vez que eu vejo aquele mar que parece uma coisa horrível de toco de cigarro na Avenida Beira-Rio, ali nas praças, eu lembro do nosso amigo Tom lá, que faz a campanha da bituca na praia, né? Pega 2, 3 mil bituca numa única hora lá, por vez na praia, e a Beira-Rio, né, todo cuidado, é limpo. Quando a gente estava com a casa do Correio ali na beira do rio, junto com o pessoal dos helicópteros ali, dando suporte para a segurança pública, sempre a mesma coisa, né? Aquela sujeirada que amanhecia no final de semana. O pessoal colaborar mais um pouquinho, gente, com a limpeza da cidade aí, porque, pelo amor de Deus... É um absurdo, Renato, é um absurdo que a pessoa faz o que o ser humano é capaz de fazer, né? E não lê, eu acho que a pessoa não lê, não assiste, que aquilo ali também, ela principalmente morador, veranista, aquilo vai sair do bolso dele para juntar aquele lixo, para varrer aquela calçada. O pessoal reclama tanto dos valos, dos córregos aqui, porque não pode mexer, porque tem pássaro disso, se alimenta daquilo, mas larga toda essa sujeira na beira-rio, que é cheio de pássaro durante o dia, beliscando bituca de cigarro. Papel é uma hipocrisia, uma hipocrisia, né? Entende? É complicado. Mas, vereadores, a gente já partindo para o final, a gente tem muito assunto ainda pela frente, mas então o trabalho daqui para frente vai ser os vereadores vão tentar aí melhorar a participação dos vereadores, principalmente aí da oposição, e essas acusações, enfim, essas brigas. Eu acho válido essa alteração em relação às explicações pessoais. Dispensa, ok, mas fica junto ali, né? E eu acho ainda válido o vereador Jorginho, dou uma dica aqui como morador, com quem paga IPTU, quem paga imposto através do Correio do Imbé, que a gente paga imposto aqui certinho, pode ir lá e consultar, a gente não deve nada de imposto, tanto da empresa como lá de casa. Acho que tinha que incluir as sessões extraordinárias. Tem que ter algum meio de lei para que participe, porque as sessões extraordinárias são decisões do município. E tem que ser tomadas. Muitas vezes decisões emergenciais. Porque já vejo muitas vezes também como contribuinte, morador da cidade de Imbé, muitas vezes, eu não estava aqui presente, eu não votei, eu não sabia, não discuti. Ô Renato, outra coisa que tu fez eu lembrar também aí, outra coisa que quando tem umas votação assim meia polêmica, tem vereador, e não adianta dizer que não, vai questionar atestado agora. Certo, vou sim. Que põe atestado para não votar. Tem vereador quando se sente mal que hoje eles vão falar isso de mim.
ele põe atestado para não ir para a sessão. Tá? Então, isso também a gente está em cima, tá, Renato? Eu vou te dar um exemplo, eu acho que eu já comentei com o Caio. Eu comecei a pegar todos os atestados que tem ali desde 2023. Até agora, 70% foi um médico só que deu, tá? Aí tem um médico... Mas não pode ser feito como uma empresa privada que tem um médico contratado, médico do trabalho isso. só aceita daquele médico. Esse nosso trabalhador aí, o Gari, oficial geral de manutenção... Muitas empresas fazem isso. Esse nosso trabalhador, o Gari, o oficial geral de manutenção, o operador de roçadeira, eles quando botam um atestado, eles têm que voltar lá no perito. O município tem o perito que eles têm que passar lá pelo perito. A Câmara não, tu bota o atestado e deu, botou o atestado, terminou o atestado, volta. Não passou pelo perito. Vou te dar um exemplo, que tem uma vereadora que já botou 4, 5 atestados porque está em depressão. Tu não pode, eu acredito que tu não possa botar. Hoje eu estou em depressão, não vou na sessão. Vou te dar um exemplo assim. Ou eu não vou 2 sessões porque eu estou em depressão. A depressão ela não cura de uma hora para outra. Se afastar para fazer tratamento. Tratamento e Por volta. maior Se tratar. E volta, se tratar e volta. Porque pode não, e não vai acontecer, né? Se Deus, né? Deus que ajude, e Deus está sempre ajudando nós, é que não aconteça. Mas se surta no meio da sessão, como que tu vai ter certeza que não vai surtar se a pessoa já botou 5, 6 atestados pelo mesmo CID? E não, eu não vou à sessão hoje. O problema é 15 dias por causa de depressão. Não pode. No meu entender, esse CID aí não pode. Porque depressão ela não cria do dia para noite. Ela não vai se curar do dia para noite. Eu tenho parentes com depressão que faz 6 anos. Não é assim, meu querido. Tá no INSS faz 6 anos. Então não é assim. Ô, Renato, deixa eu dar um pitaco em relação à questão de ter ordem, né, nas sessões. Veja bem, como nós sendo, né, nós somos vereadores da situação, todo mundo sabe. A gente discute, a gente sabe que tem muita coisa a melhorar. Mas quando um vereador, não vou citar o nome dele, vai na sua explicação pessoal e simplesmente diz assim: olha, eu já participei do governo e digo que esse governo só trabalha em época de eleição. Cara, isso é um desaforo com os 2.000 servidores da Prefeitura Municipal de Imbé, que estão trabalhando diariamente. É um desaforo com a Secretaria de Limpeza Urbana, que sai às 4 horas da manhã para trabalhar. Não é para fazer hora, é para entender que aquele é um momento, por exemplo, que eles têm que fazer uma roçada numa avenida que tem menos movimento. É naquela hora, por exemplo, que tem como o caminhão transitar, que o trânsito está melhor. Sabe? Então, isso são coisas que a gente está ali dentro, a gente sabe o melhor momento de trabalhar. É dizer que a Policlínica, por exemplo, os servidores não estão trabalhando, que a guarda não está atuando, sabe? Então, como que a gente vai escalar? É uma ofensa. É uma ofensa à gestão que a gente conhece, não é que defendeu o prefeito Ike, né? Mas é um cara que 6h30 da manhã estava mandando mensagem pra gente. Que é um cara que é o primeiro, muitas vezes é o primeiro a chegar e o último a sair. Aí é uma falta de respeito com as pessoas. Tu quer ser oposição, tu quer ter um pensamento diferente, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas não fazer isso, né? É muita falta de vergonha. Daí como é que vai ter uma sessão tranquila? A gente tem que combater e mostrar a verdade. Aí eles não gostam. Aí a gente é alterado, a gente é o louco. Não, como assim? Não, cara, fala, defende, tem um posicionamento, tem uma situação, um anteprojeto teu, defenda. Tem uma situação que não tá boa, a gente sabe, tem muita coisa para ser feita e melhorar. Agora dizer que a prefeitura só trabalha em época de eleição é muita maldade, né? É muita maldade, né, presidente? Não tem como não ter uma discussão acalorada quando tu ouve isso. Não tem como. A gente não tem como não se posicionar, né, Renato? Porque assim, ó, o governo nosso é direto reclamação, mas abriram essa rua agora. Estão botando cordão na Avenida Osório agora. É que a nossa população, para alguns que ainda não entende, que são poucos, eu acredito, e também para dar uma resposta para a oposição do mal, que assim eu vou tratar, quem fizer esse tipo de coisa. Porque abriram lá, começaram uma obra lá na Albatroz, a Avenida Albatroz, esquina com Paraguaçu, mas não termina a outra lá. Então eu vou dizer como é que funciona. Lá também tem dinheiro federal. E são etapas. Se o município não vai lá, faz a terraplanagem, cerca a obra, tem o cara sabe mais ou menos. Vem a primeira etapa. Se tu não faz até tal data, tu perde. Tem prazo que tu tem que seguir, né? Tu perde do governo federal a oportunidade de ter a obra. A contrapartida deles. Falando em obra do governo federal, a administração tem recebido muita crítica da Avenida Nilza Costa Godoy.
Muita crítica. Falei hoje com o prefeito sobre isso. E a empresa vai iniciar novamente ali. Sim, até conversei com o secretário Gilson Ram nesta semana também. E esteve aqui, eu acho que foi o deputado Jefferson, que trouxe uma emenda parlamentar. Acredito que foi para a saúde. E o prefeito Ike falou com ele. Até porque o pessoal tem pouco conhecimento, né? O pessoal passa, olha a avenida do jeito que está, né? Com uma obra muito demorada, mas não vê a placa lá perto da ponte Giuseppe Garibaldi, que a maioria da verba, quase que na sua totalidade, vem do governo federal. A emenda da bancada gaúcha, né? Da emenda destinada bancada por gaúcha, vários mas o governo federal que tem que liberar para Sim, tocar a obra, né? Exatamente. Então essa é o principal problema. E se o município não vai ali, inicia as obras, daí não vem mesmo. Aí perde a verba. Daí eles vão lá para as redes sociais, os mesmos opositores que estão criticando agora, dizer que fomos irresponsáveis e perdemos a verba por não iniciar a obra. E segundo o vereador Gilson Ramos falou, esta semana a empresa está retomando. Mas deixa eu fazer um gancho, Renato, olha só. Eu fui secretário de obras na época que a gente iniciou ali a duplicação da Avenida Paraguaçu. Vocês lembram quantas críticas a gente recebia? Estão desviando o trânsito, não vão terminar, isso é só uma obra eleitoral. Tá aí hoje. Quem fala hoje, essa avenida, ela simplesmente transformou a cidade do Imbé. Passou por vários problemas ainda com a própria Corção. A Corção era secretária, numa semana, 3 adutoras. Adutoras antiguíssimas da época. Estavam no meio da pista. Ainda. A gente fez reunião com a Corção, acabou trancando a obra ali para eles colocar para a calçada ali uma adutora nova, né? Isolaram aquela que tinha antiga. Tudo que a gente passou ali. Quem é que lembra hoje? Então tem que ter coragem para fazer essas obras. Tem que ter coragem para chegar na frente de um comércio e fazer o que tem que ser feito, remover poste. Olha todo o transtorno que dá. Não, né? Até o próprio comércio, ele teve que recuar. Que é o que está acontecendo hoje com a Nilza Godoy, mas... Uma coisa, Jorge, que tu falou bem, e as pessoas têm que entender isso. Uma obra é diferente de outra. São recursos do Estado, recurso federal, recurso do município, e são empresas diferentes. Não é porque a Nilza Godoy tá atrasada, e está mesmo, com razão, e a gente sabe disso, que a Avenida Não Me Toque não possa iniciar. São recursos diferentes. Por exemplo, a Avenida Não Me Toque é Badesul, é um financiamento do governo do Estado. A Avenida Albatroz é do Finisa. É um outro convênio e é outra empresa. A prefeitura não pode esperar terminar uma obra para iniciar outra, senão a gente não conseguiria fazer nunca. E ali vai ficar um anel, vamos dizer assim, viário de via pública maravilhoso. Maravilhoso. Né? Porque tu vai sair na ponte Giuseppe Garibaldi, vai poder vir pela praia ou pela Nilza Costa Godoy, chegar na Caxias ou na Não Me Toque duplicada com asfaltado e sair. Tem que ter visão. Tem que ter visão. Tem que ter visão. As obras isso incomoda a oposição também. Incomoda alguns. Vai desenvolver muito ali a Não Me Toque, hein? Olha aí, iniciando o CAPES na Albatroz. Iniciando o CAPES na Albatroz, é uma empresa. Centro de Convivência do Idoso, na antiga Olavo Bilac, que na própria campanha tinha lá candidatos fazendo vídeo e para desacreditar o governo. Onde é que estão? Incentivando na própria campanha a invadirem o Olavo Bilac. Antigo Olavo Bilac. E está lá sendo reformado. Que deu o problema da enchente lá. Sim. Ô, Renato, olha bem. Agora eu nunca tive a oportunidade de debater, desculpa o Caio por cortar ele aqui. Não tem problema. A gente viu o vídeo em plena eleição, na frente do Olavo. Por que não bota esse povo aqui? Renato, quem é que tira mais depois? Quem é que tira de lá de dentro depois? Exato. Eles, vamos botar aqui porque vamos. Daí vem a mulher com 5 crianças lá de Canoas, não sei lá da onde. Como é que tira? Assim foi a Avenida Albatroz em frente ao Olavo Bilac novo. Exato. Essa semana passada eu que fui atrás do secretário Gilson Ram e disse para ele: Gilson, tu sabe como é que eu trabalho? Eu mostro a crítica, não tem problema nenhum. Já tive até atritos com o prefeito Ike sobre isso. Mostro a crítica, mas também tá bom, tá feito, melhorou, tem que ir lá mostrar também. E ele levou, a palavra certa, levou ferro direto antes das eleições. Nós defendíamos ali, nós éramos apedrejados. Ruim, só que agora a avenida está com 80% até mais pronta. Cara, não se vê vídeo nenhum. Não, agora eles vão para outra rua. A oposição vai achar outra. Aí eu falei assim, não, nós vamos lá, tu querendo ou não, nós vamos lá fazer reportagem e mostrar como está a Avenida Albatroz. E ainda provoquei ele na reportagem, na entrevista. Tá, e a Avenida Albatroz lá do Serra vai ser feita também, vai ser feito o lado Serra. Mas, vereadores, a gente já está quase extrapolando o horário aqui, eu queria uma opinião de vocês aí rapidinho. A gente está entrando nas eleições aí para o Estado, querendo ou não, reflete também
no município. MDB e PP racharam no estado. PP já declarou essa semana, segunda-feira, meio-dia, apoio incondicional ao deputado federal Zuco, ao governo do estado, sendo que os municípios, vários, não diferente do nosso, não diferente de Tramandaí, MDB e PP estão juntos. Como é que fica esta situação? Renato, olha só, eu avalio a situação porque eu sou vereador em Imbé. Eu avalio dessa forma. Eu sou Imbé. Vamos pegar os passados dos outros governos que passaram aqui no Rio Grande do Sul. Governos estaduais. E se eu estiver mentindo, eu apoio outro candidato, então. Vamos fazer assim. Pega lá e vê qual foi o governo do estado que mais investiu na cidade do Imbé. Do Imbé. Qual foi? Qual foi o governo estadual que mais investiu na cidade de Imbé? Avalie por aí. Disparado. Disparado. Se o cara tem a opção dele, não quer dizer que ele seja mau administrador. Para mim ele é um baita administrador. Porque ele olhou para o Imbé. Olhou para o Imbé e aqui aconteceu a Paraguaçu. E vai acontecer a ponte, a oposição querendo ou não. Avenida Imara, governo do estado também. 2 milhões de Então reais. foi muita verba investida no Imbé, coisa que nunca visto. Eu procurei uma vez ali, Renato. Parece que o maior investimento de Imbé que outro governo do estado investiu em obras aqui no município de Imbé, parece que não tinha... Caio, não dava 1 milhão. Então foi o governo que mais investiu. Conquistou o meu voto, pessoal. Conquistou, porque eu defendo o meu Imbé, eu moro Governo aqui. Estadual. Agora, deputado federal e estadual. Também faça a mesma avaliação. Qual foi os 2 deputados e quais são que mais trabalham para a cidade de Imbé? Eu posso deixar no ar até a pergunta. Mas é Alceu Moreira e Luciano. É os 2. Eu até conversei com o vice-prefeito Regis Cassetin, com certeza ele deve estar assistindo, vai assistir depois, e ele lembra de uma das conversas, faz tempo já isso, que eu conversei com ele. Eu até questionei quando começou a desenhar essa aproximação do PP com o Zuco, ou seja, saindo do governo Eduardo Leite e Gabriel Souza. E ele falou algo para mim assim que a gente até admira um político ser pela cidade, independente de partido. É pela cidade e pelos moradores aqui. Porque ele lembra disso, ele falou assim que ele recebeu uma ligação do partido no estado e perguntaram para ele, tá, e aí? Como é que fica? Tu é vice do MDB? Ele pegou e falou, e eu escutei dele disso, que ele deixou bem claro. Eu não tenho como virar as costas e ser ingrato com alguém que trabalhou tanto por Imbé. Que no caso seria o Gabriel Souza, Alceu Moreira, enfim, Luciano Silveira. Sou do PP? Sou. Mas seria muita ingratidão virar as costas agora e apoiar pela força, projetos, emendas e tudo mais que aconteceu em Imbé através deles. E acredito, isso é uma opinião minha, do Renato aqui, apresentador, acredito que o vice-prefeito, em breve aí, não sei a data, talvez depois das eleições, acredito que não fique no PP. Pode ser. Porque assim, Renato, a gente tem, o nosso governo, ele tem uma marca que é lealdade. E essa gratidão é valorosa, né? E a nossa população aqui ela já nos entendeu. Eu sou do Imbé, eu sou vereador no Imbé, sou morador. E eu vejo as coisas acontecer. Agora tu vê vários deputados aí trazendo emenda pra cá, emenda pra lá, emenda pra... Qual foi a outra vez? É um festival de emenda, né, agora? É fácil. Dos 100 pila, que eu digo 100 pila, que 100 mil tu não faz o meu nada. partido estava no governo, né, Renato? Saúde, né? O meu partido estava no governo e tomou uma decisão de apoiar. Caio pode ser expulso de novo. Veja bem. Vai ser expulso. Não, veja bem. Do PT, veja agora bem, de novo. é complicado. Na minha situação é complicado. Mas daí tu tá pensando na cidade, deixa né? eu concluir meu raciocínio. Se o partido tomou uma decisão e eu não fui consultado, o resto ainda foi.
Veja bem, se o partido toma uma decisão, eu não sou consultado, eu sou vereador do partido. Então eu vou tomar minha decisão sem consultar eles. Vamos fazer um bullying aqui. Simples Vamos assim. fazer um bullying. Sabe por que eu não te consulto? Assim. Porque tu é o menorzinho do partido. Não, mas não é assim. E Sim. se eles tomam uma decisão sem me consultar, eu vou ter que tomar minha decisão sem consultar eles também. É simples assim. E aí eu vou ver quem ajuda a cidade. Mas eu gostei muito dessa posição do vice-prefeito, porque ele disse, não tem como virar as costas para alguém que ajudou tanto a cidade de Imbé. Não tem Não Renato. como. Não tem como ser ingrato desse jeito, como aconteceu. Renato, assim, ó, o Alceu Moreira, o Luciano, eles terminam a eleição agora, eles vão se reeleger se Deus quiser. Tu já vai ver eles aqui no Imbé perguntando o que tá precisando de novo. Então, e eu não sei, assim, porque a gente não tem um reduto eleitoral muito grande aqui. A gente tem 22 mil eleitores, né, Caio? Tem cidades aí com 300, 400 Sim. mil eleitores. E ele quer investir, olha quantos eles investiram aqui, quantos municípios mais eles poderiam ter investido, né? Teve um debate aí, né? A reação dos prefeitos. Isso, outra coisa que a gente viu ali em Torres, a gente foi ali no encontro da FAMURS, nos debates organizados pela FAMURS. A gente viu o resultado do governador, do governo do estado, em todo o estado, o resultado do trabalho dele. E tava ali uns 400 prefeitos, Renato, assistindo o debate, assistindo lá o Eduardo Leite falar, e ele falava com propriedade, como quem diz assim, ó, eu tenho certeza que eu fui naquela cidade lá menor e eu também investi. Eles investiram em toda a cidade, eles foram aplaudidos de pé por 400 prefeitos. De pé. Eu olhei aquilo, mas como assim que, né? Às vezes na pesquisa diz que a eleição tá assim, tá assado. 400 prefeitos, vão rachado, tudo bem. Vão apoiar uma parte ou outro lá, uma parte, mas vão, e a população lá na cidade deles sabe de onde veio aquela obra. O governo investiu, não é fácil. Mas, gente, chegando ao final aí, já estamos a 1h20 no ar. Esclareceu muitas coisas aí, né, na expectativa agora das próximas sessões da Câmara de Vereadores. Deixo o microfone à disposição dos senhores aí para uma palavra, uma mensagem final, antes da gente partir para o encerramento. Vereador Jorginho Souza. Renato, a mensagem que eu quero deixar no final é a mensagem que eu acredito que está na boca do povo hoje, e o cidadão de bem, tá? Vou dizer de novo, ele quer ouvir isso, e a gente também quer, que assim, ó, não venham para cima de nós querer manchar nossa imagem e nos taxar de alguma coisa que a gente não é. Não venham, que não vai colar. Não vai colar. E ali na Câmara, a gente tá ali pelo serviço, para trabalhar mesmo. E quem não quiser trabalhar, que vai renunciar daqui para frente, porque nós vamos fiscalizar, tá? Vão trabalhar, porque se não trabalhar, eu vou achar sim um artigo da lei, e existe sim, para punir. O vereador ali que não quiser trabalhar, que querer gritar e fazer chafurdo na hora da sessão, nós vamos achar. E vai ser justo, e a população lá fora vai ter resposta. Vai ter resposta, e é isso que nós vamos fazer ali, porque tem que ter respeito com o outro vereador. É assim que nós temos respeito, e muito, pelas vereadoras, principalmente por elas, com os vereadores também. A gente já teve essa conversa todos juntos. Eles sabem do que a gente está falando. Tá? Aí eles, lá nas conversas, nos bastidores, a gente quer paz, a gente quer isso, mas ninguém quer guerra aqui. Só não pode falar o que não é, Renato. A partir do momento que fala o que a gente não é, o que aplica aquela mentira que o vereador Caio aqui falou, que esse governo só trabalha em época de eleição. Aí os mesmos opositores vão ali para a Avenida Osório dizer que, como é que estão trocando o cordão agora aqui? Não é muita demagogia. Como é que a gente vai ficar ali acuado quieto, se a gente é da base do governo? Não podemos deixar isso acontecer. Então tem que ter respeito das outras partes, eles têm que reconhecer o que está errado, mas muito mais reconhecer o que está certo, que é muito mais obra certa e muito mais obra sendo feita do que obras por fazer ainda. Obras, eu digo, com fundamento. Tá? Temos várias ruas para arrumar, tem várias, da Ponte Aimara, porque sempre teve, porque sempre vai ter, porque se o município ficasse pronto num dia, ele não precisava mais prefeito. Ele já está pronto e acabou. Então vai ter aquelas que tu já fez, já tem que consertar de novo. Vai ter aquelas que tem 30 anos, tem que fazer, nova. Tem aquelas que já fizeram há 8 anos, né, que tem que fazer um conserto, porque dá as erosões, é a boca de lobo que o caminhão quebra. Vai ter sempre. E se uma cidade ela ficasse pronta do dia para a noite, não precisava prefeito nem vereador. Então eu quero agradecer aqui
o pessoal que estava nos assistindo até o momento, mandar um abraço para todo o nosso governo, o qual tenho orgulho de dizer que faço parte do governo Ike Cacetinho e sou da base do governo mesmo. Mandar um abraço para todos. E a nossa comunidade pode ter certeza que ali na Câmara, eu como presidente, o Caio como vice-presidente, e o nosso grupo de vereadores que estão ali, queremos o melhor para a nossa comunidade e queremos mesmo é trabalho, não é vadiagem. Muito obrigado. Vereador Caio. Então, para encerrar, é só dizer mais uma vez à nossa comunidade que todos os projetos que ele entra não tem problema quanto à discussão, né? Eu acho que foi bem definido isso, eles são debatidos, todo mundo tem ali o seu tempo para falar. Quero agradecer demais aí a todas as mulheres que compareceram na segunda-feira, né, para dar uma resposta muito positiva, né, com essa tentativa que está sendo aí aplicada pelo nosso grupo de oposição, para tentar manchar a nossa imagem perante a comunidade, não só minha, mas do presidente, de todos os vereadores que ali estão, porque hoje nós somos 5 homens, né, dizer que eu tenho o maior respeito pelas vereadoras eleitas legitimamente pelo povo, elas representam uma grande parcela também da comunidade. Então elas também têm que se dar o respeito, né? O respeito, quando a gente dá respeito, a gente é respeitado. Isso foi o que eu aprendi em casa, né? Dizer que o nosso debate é político, extremamente político, quanto à vida particular, não tenho nada o que dizer. E dizer também que sou do governo, sou da situação, sempre tenho falado isso, né? Deixar um abraço aí a todo o nosso governo, a todo o secretariado, dizer para a nossa comunidade que quando você vota em alguém, a um prefeito, a um vice, tem todo um grupo de governo. Eles não estão ali sozinhos, né? Nós temos hoje uma grande equipe a todos os servidores, que diferente do que disseram, né, que a prefeitura trabalha só em época de eleição. Eu tenho um pensamento totalmente ao contrário desse comentário que foi dito ali na Câmara de Vereadores. Eu tenho o maior respeito pelos 2.000 servidores que estão na prefeitura, que fazem a máquina pública andar 24 horas por dia. A prefeitura trabalha 24 horas por dia, seja na saúde, na guarda municipal e na madrugada, quando os primeiros trabalhadores aí já estão, né, se movimentando, seja no transporte, levando um paciente de madrugada, limpando uma rua, né? E, enfim, eu tenho o maior respeito pela nossa cidade e a gente quer sim, a gente quer paz e sabe que tem pessoas que pensam diferente, tá tudo certo. Mas vamos falar a verdade, porque aqui ninguém é criança, ninguém é moleque e a gente tem o maior respeito por todos. Gente, obrigado. Só mais uma palavrinha aqui, não podia deixar de registrar aqui, que às vezes as pessoas pensam que o pessoal nosso nos acompanha só lá na sessão da segunda-feira e é porque são pagos, é porque são empregados. Eu quero dizer para eles que funcionário vota, funcionário paga imposto, funcionário gosta de política. E gosta de política também, e gosta das pessoas também, gosta de mulher, gosta de homem, gosta do preto, gosta do branco. E eu queria mandar um abraço, porque tem gente reunida nesse momento, Renato, lá na minha casa para assistir nós. Vizinhos, todos estão assistindo lá em casa, uma TV que eu tenho na garagem. Eles estão lá. Então eu quero mandar um abraço para eles lá. Eles estão lá fazendo uma janta e estão lá. E não é porque eu pago, ou porque eu convido, ou porque não, é espontâneo. A gente não pode fazer. Mas a janta é para o apresentador também? Pode. Então, estão todos convidados, inclusive o JG que está aqui. Muito obrigado também por nos ajudar aqui. Então, estão todos convidados e a Alessandra vai botar mais água no feijão. Muito obrigado por todos. A gente não paga ninguém, cara. É porque a gente não tem culpa se eles não tem quem segue eles. A gente tem quem segue. Porque eles sabem quem estão seguindo e sabem que a gente está pelo serviço mesmo, pelo trabalho. Gente, agradeço novamente a vocês a participação aqui na entrevista, bem explicadas, né? Mas eu quero agradecer também o pessoal que nos acompanhou, a audiência estava boa, 298 comentários, isso é bom, é a participação do pessoal. E comentário na internet, comentário no Facebook é livre, tá? Então, quem quis participar aí, participou, teve oportunidade de elogiar e também questionar, como eu passei aqui. Faz parte. Mas tudo principalmente, né, com educação e respeito. Principalmente respeito. Gente, ficamos por aqui. Obrigado pela companhia de todos. Volto quarta-feira que vem às 20 horas aqui no Portal Correio de Imbé. Mas continue nos acompanhando diariamente com as reportagens de rua e programas todas as noites às 20 horas aqui no Correio de Imbé.